Começar aí. Começou. Boa tarde. Para quem está vendo, boa noite depois. Bom dia, se você estiver por aí depois também. A gente vai corrigir o patch 1 da semana 1 hoje. E eu vou compartilhar aqui a imagem para poder ter tudo certo. Aqui, o patch 1, ele vai trazer o tema Antigo Regime em Crise. Né? Ele vai pegar ali o fim do período moderno, o fim da Era dos Reis. E pegar o principal tema aqui do início é do Iluminismo. Então diz aqui no recapitulando, a Idade Moderna, aproximadamente do século XV ao século XVII, naquele 18, né, colocaram uma vírgula sem querer, tem algumas características peculiares, como um período de transição de pensamento e comportamentos. No século XVIII, se caracterizou como o ápice do racionalismo e do cientificismo, com o renascimento científico e cultural. É aqui no século XVIII que as ciências se separam, como nós conhecemos hoje. História, geografia, biologia, química, física, é nesse século que elas vão separar. Antes não existia isso, existia ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas. E aí todo mundo que fazia esse tipo de conhecimento, o sociólogo, o filósofo, o historiador, o antropólogo, era tudo cientista humano. Aí no século XVIII é que a gente vai se separar. Que se deu em virtude do Iluminismo, movimento das ideias do século XVIII, que foi chamado também de século das luzes. Essa impressão de continuidade e de progresso da época moderna é oriunda da corrente iluminista da França, que via a si própria como um expoente da razão e seu estágio mais avançado. Mas o iluminismo não se restringiu somente à corrente francesa. Houve outras duas muito importantes, a britânica e a americana, ou estadunidense. E aqui nós temos características aqui do iluminismo. O iluminismo, ou você pode chamar também de esclarecimento, é um momento de progresso, de valorização da razão. De dentro do iluminismo surge o movimento do liberalismo, né, que é um sistema que não deveria haver opressão que retirasse dos indivíduos a liberdade, deixando-os livres na medida do possível. Por quê? Porque durante o período que a gente chama de absolutismo monárquico, as pessoas não tinham liberdade, por exemplo, para falar mal do rei. Não podia. Não podia dizer que o rei se vestia mal, por exemplo. Não podia. Você podia ser condenado por isso. Não podia dizer que os impostos cobrados pelo rei não eram bons para a população, porque você poderia ser. Um dos principais representantes do liberalismo aí é o Adam Smith, do liberalismo econômico, que dizia: o Estado deveria ter o mínimo possível de participação e gestão na economia, pois esta deveria ficar totalmente regulada por si mesma. Por quê? Porque ele está se colocando em contraposição ao que veio antes. O que vem antes? O rei que manda em tudo, que controla tudo. Para você ter um comércio, você precisa de autorização do rei. A sua casa, você mora lá por autorização do rei, porque você é súdito do rei. Outro membro importante aí vai ser o John Locke, viveu entre 1632 e 1704. Ele reconhecia como direitos naturais a liberdade, a propriedade e a vida. E, segundo John Locke, quando todo ser humano surgiu, antes de tudo, ele tinha um direito, que é o direito a viver. Quem atribuiu esse direito a ele pode ser a natureza ou Deus, depende da concepção de cada um. Mas ele tem esse direito à vida. E ninguém pode tirar isso dele. Ou seja, uma outra pessoa não pode ir lá e assassinar ele. Outra coisa que ele tem direito é a liberdade de ir para onde ele quiser e de ir e vir para onde ele quiser. Isso, o sujeito, na origem dele, lá antes de haver a sociedade, antes de haver toda essa tecnologia que a gente chama aí, né, de internet e tudo mais. Lá no princípio. Assim, esse ser humano, quando estava na natureza, se ele pegou um pedaço de madeira e transformou numa caixinha de madeira, quer dizer que essa caixinha é dele, é propriedade dele. Então, segundo John Locke, o ser humano também tem o direito natural à propriedade. O ser humano nasce com isso. E o Estado deveria ser a instituição que vai garantir esses direitos. Vai garantir a liberdade, garantir a propriedade e a vida. E não o contrário, como é o que acontecia no absolutismo. Outro pensador importante para esse momento vai ser o Thomas Hobbes, que vai viver lá de 1588 a 1679. Ele também defende a existência de direitos naturais, que são de todos os seres humanos. Para o Estado, a obrigação do Estado seria regular essa sociedade.
mas o Thomas Hobbes defende que essa regulação seria feita através de um poder absoluto. O que o iluminismo vai fazer é contrapor essa ideia de dizer, não, não é o poder absoluto. Quem dá o poder ao rei é o povo, por isso tem que ser a vontade do povo a ser respeitada. Aí nós temos o François-Marie Arouet, também conhecido como Voltaire, isso aqui chama François-Marie, você pode chamar também François e Maria Arouet, que é português que você fala, a gente lê do jeito que está. 1694 a 1778. Ele defendia as liberdades individuais, como a liberdade de expressão e a liberdade de culto religioso, algo que estava muito em discussão na época, porque havia guerras durante o século XVI, século XVII e o próprio século XVIII entre religiões. As pessoas se matavam por ter religiões diferentes. Outra figura importante aqui vai ser o Barão de Montesquieu, que é o título que ele tem, tá? Mas o nome dele é Charles Louis de Secondat. Ele propôs a divisão dos poderes como nós conhecemos hoje. O rei mandava em tudo. Então ele propôs, o rei mandando em tudo não está dando certo. Vamos dividir, então, tudo isso em grupos de pessoas diferentes. Então tem o executivo, que são as pessoas que vão administrar o Estado, organizar como serão feitos os gastos desse Estado, o que vai para o exército, o que vai para a saúde, o que vai para a educação. Que hoje, no nosso mundo, é o presidente, o prefeito, o governador e as pessoas que trabalham com eles. Nós temos o legislativo, que são as pessoas que vão fazer as leis, propor as leis. E o judiciário, que é quem vai analisar essas leis, que vai julgar essas leis. Cada um tem poderes iguais. O executivo não pode ter mais poder que o legislativo não pode ter mais poder que o judiciário não pode ter mais poder que o executivo e assim por diante. Eles devem ser iguais. E aí vem a sua atividade. Pergunta na primeira. O iluminismo, ou ilustração, foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia na limitação do poder real através da Constituição e das leis municipais. B. Na divisão do poder absoluto em 3 ramos distintos, interligados, no executivo, legislativo e judiciário. C. Na criação de uma Assembleia de Notáveis, cuja função seria fiscalizar o poder do rei, evitando abusos. E D. No fim da figura do monarca e substituído por uma democracia direta, eleita por sufrágio universal. No geral, haviam pessoas que defendiam cada uma dessas propostas. Mas a que mais responde sobre esse sistema político é a limitação do poder real através da Constituição, através de uma carta escrita, porque até então o poder era exercido pelo rei, a lei era o próprio rei, não havia lei escrita, não havia uma Constituição para a gente saber quantos anos uma pessoa que rouba vai levar. Quem definia isso era o rei. Então seria a letra A. Segunda, em suas teses, Montesquieu defende a concentração de poderes nas mãos, por exemplo, de um rei absolutista. Esta afirmação está correta? Justifique a sua resposta. Essa afirmação não está correta. Então você vai escrever lá. A afirmação não está correta, vírgula, pois Montesquieu defende que haja uma divisão dos poderes entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Diferente do que acontecia onde o rei tinha o poder absoluto. Essa é a resposta aí para a segunda questão. Eu estou gravando isso aqui para você ver, rever, sempre que quiser, para fazer sua resposta bonitinha. A terceira, então, pergunta. Evelyn Beatrice Hall, biógrafa de Voltaire, resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase. Essa frase não é do Voltaire, é uma frase da Evelyn Beatrice Hall. Muita gente atribui ela ao Voltaire, mas não é dele, é dela, da Evelyn. Abre aspas. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Fecha aspas. A frase expressa um dos ideais do iluminismo como? O que ela expressa? A liberdade de expressão, B, a divisão de poderes, C, a preponderância da ciência, ou D, o valor da educação. A resposta correta aqui, que
Eu não concordo com o que você está dizendo, mas eu defendo o seu direito de dizer. É a liberdade de expressão. A síntese do pensamento do Voltaire é que toda pessoa tem que ter a liberdade de pensar o que quiser e de falar a respeito disso em público, se necessário. Se isso não tem ocorrido, quer dizer que há um cerceamento da liberdade de expressão, coisa que o iluminismo não defendia. Os iluministas pensavam coisas diferentes. Tinha um que defendia que o rei deveria governar com uma legislação, que era o despotismo esclarecido. Outros defendiam que o rei deveria ser decapitado, que só vai haver progresso e desenvolvimento no mundo quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Era um pensamento de um dos pensadores iluministas radicais. Outros defendiam que deveria ser um Estado democrático, onde todas as pessoas pudessem votar. Alguns diziam não, nem todo mundo é capaz de exercer o voto, por isso ele precisa ser um voto censitário. Então, apesar de eles serem diferentes entre eles, eles defendiam uma coisa em comum. Todos têm o direito de dizer as suas ideias em público, sem que haja qualquer cerceamento de liberdade de expressão sobre isso. Qualquer dúvida você pode mandar para mim, que eu estou pronto para responder.